Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Comu Sou. Meu nome é Caio Augusto e hoje a gente está começando com o nosso projeto piloto, o nosso novo quadro, se assim podemos dizer, que se chama Cultura Jovem. Tá, e nesse quadro a gente vai discutir um pouco sobre a lição da Escola Sabatina, o que a gente estudou na semana. Então, vai ser em formato de live. Então, todas as sextas-feiras, a partir de hoje, toda sexta-feira, às exatas 9h32 da noite, a gente vai ter uma live onde a gente vai discutir sobre a lição, os temas, o que a gente estudou na semana, trazer uma visão diferente da lição. E este é um programa que começa na sexta-feira à noite e ele vai até o sábado, também aqui no NASP, o NASP Campus São Paulo, às 9h32 da manhã, ao lado da nave da igreja, nós temos a Escola Sabatina, onde a gente continua o papo que a gente começou aqui na sexta-feira à noite, e lá a gente dá uma conclusão maior, dá um fechamento para a lição. Hoje nós temos aqui para o nosso Cultura Jovem o nosso grandíssimo Marco, o Marco no singular, porque é um Marco só. O Marco ele é judeu adventista, né, Marco? Olá, muito bem-vindos todos vocês. E sim, um judeu adventista. Legal, que legal. Além do Marco, nós temos também o nosso querido Marcinho, que é um dos idealizadores desse projeto. É mais do que um braço direito, ele é o corpo todo desse projeto. Tudo bem, Marcinho? Como é que você está? E aí, Caio? Beleza? Boa noite aí, galera. Tudo bem? Prazer aqui tá com vocês aí para ter esse momento, pra gente conversar um pouco. Acho que vai ser bem bacana aí. Legal, legal. Hoje nós temos um convidado muito especial, Felipe Macedo, musicista. Como é que você está, Felipe? Tô bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, é um prazer grande, espero contribuir de maneira especial com esse programa. Legal, gente, o Felipe, ele é um ótimo cantor, ele canta muito bem, ele toca, então se você precisar contratar para o casamento, qual é o seu arroba, Felipe? @Felipe Macedo. @Felipe Macedo, tudo junto? Isso, tudo junto. Legal. Se precisar contratar para um casamento, convidar para um casamento, para cantar em algum evento, formatura, festa, o Felipe está à disposição. Fala com ele depois do pôr do sol, amanhã, e aí resolve certinho. Felipe, para a gente iniciar louvando a Deus, canta uma música para a gente. Vamos lá. Vou cantar sentado daqui mesmo? Né? Então vamos nessa, vai lá. No piano tem o meu amigo Klinger vai tocar para mim. A gente vai cantar É Preciso Confiar em Deus. Vou ficar de pé aqui, a produção falou para eu arrumar meu lugar aqui, vai dar certo. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem ninho procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém podia ouvir. Senhor, eu perguntei por quê. Custei a entender que as provações da minha vida provêm de todo mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus quando as
sombras do mal, batendo a porta vem. É preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois dessa angústia vem a paz. É através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois enfim a tristeza findará, e ao final todo pranto Ele enxugará. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gente, antes da gente começar o nosso estudo aqui, o nosso debate sobre a lição, Marcos, você faz uma oração para a gente? Claro, oremos. Querido e bondoso Deus que habita nas alturas do céu, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina dessa semana, Pai. Pedimos o Teu Espírito para nos dar discernimento e que o Senhor esteja conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, quando eu peguei aqui, o título da nossa lição essa semana é Não se esqueça. Não se esqueça. Quando eu olhei para esse título e vi a tirinha que tem lá, do pai falando sobre o filho, que o nosso Deus não se esquece de nós, que Ele não dormita, que Ele não descansa, eu imaginei um pai com um filho criança, bem bebê mesmo. O bebê ele é totalmente dependente do pai, da mãe, e tudo que acontece na vida dele, seja coisa boa, seja coisa ruim, ele corre para o pai e para a mãe. Então, a primeira impressão que eu tive sobre essa lição é de um pai cuidando de um bebê, de uma criança, que no caso a gente seria esse bebê, essa criança. E já no domingo ali, quando a gente olha que Deus ele fará o que for preciso, assim como um pai faz o que for preciso para o seu filho aprender, para o seu filho crescer, para ele ter coisas boas, Deus vai fazer para a gente o que for preciso. Mas assim, como é que a gente consegue identificar, Marcinho, eu queria que você me ajudasse nisso, como que a gente consegue identificar qual é o caminho que Deus está levando a gente, principalmente quando é um caminho assim, obscuro, que a gente não está enxergando muito bem ele? Você deu exemplo de um pai e de um filho, né? Eu acho que, ao longo do desenvolvimento da infância e da adolescência, a gente chega num momento que a gente começa a questionar tudo, né? Começa a querer fazer nosso caminho, tomar nosso rumo. E como Deus, assim como nossos pais, eles têm uma visão, pelo fato da experiência deles, de conseguir olhar mais para frente, mais além do que a gente vê, né? A gente geralmente tem aquela visão imediatista ali do que a gente está vendo agora. A gente fala, vou fazer do meu jeito, eu sei por onde eu vou. Um amigo meu fez assim, então vou meio que seguir que nem ele. E a gente quer tomar conta da nossa própria vida. Só que ao mesmo tempo, eu pelo menos, quando terminei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a ver muito no automático, assim, sabe? Saía do trampo, já ia direto pra facu, voltava pra casa e, eu via que eu não estava conseguindo tomar conta da minha própria vida. Quando a gente tem que, às vezes, parar, dar uma refletida e, se eu entregar minha vida a Deus, se eu entregar a vida nas mãos dele, para ele me guiar, ele vai ter o melhor caminho, assim como nossos pais, quando a gente é pequeno, eles sabem, o melhor caminho pra gente seguir, né? Com certeza sim, ele sabe. A lição dessa semana fala sobre Deuteronômio 8, o Marco, que é nosso amigo que conhece muito bem, principalmente de Velho Testamento. Nesses capítulos, Moisés traz como Deus cuidou do povo, mesmo em momentos de provação que o povo estava ali. E tudo vem de Deus, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, vem de Deus. Mas, Marco, como é que a gente identifica, ou como é que a gente consegue ver algo bom enquanto a gente está passando na provação? Bom, é uma excelente pergunta, né? Porque a gente olha para a história e vê que, nossa, Deus cuidava daquele povo. Mas essa é uma lição para os nossos dias também, né? A lição vai falar sobre que Deus ele ia fazer o que é preciso pelo seu povo, olhar para ele e enxergar
o amor dele, né? A pergunta é por que Deus ele faz todas essas coisas. A gente tem que lembrar que em Êxodo 19 o povo fala, tudo que Deus falar a gente vai fazer. Então quando a gente dá permissão para Deus agir na nossa vida, a gente tem que confiar. Então no momento de dor, de aflição, de desespero, a gente tem que confiar e não questionar. Esse é o maior aprendizado, olhar para Ele e esquecer que a vida traz esses problemas, porque tudo tem solução com o Senhor. Você tem toda a razão, é o principal. Quando a gente está na provação, é difícil a gente olhar para o futuro e o que aquela provação vai fazer de bom para a gente, né? O povo de Israel ficou muito tempo no deserto, ficou lá 40 anos, numa provação. E, Felipe, esse tempo de provação do povo no deserto, ele fala muito para a gente sobre os nossos momentos de provação. Então, a diferença é que, por muitas vezes o povo, mesmo sendo cuidado de Deus, a gente vê um pouco de ingratidão desse povo. A gente vê um pouco de que, mesmo Deus estando com eles, os guiando, como é que a gente consegue ser grato a Deus porque tudo vem dele? Eu acho que a gente começa a ser grato a Deus quando a gente começa a olhar para a Bíblia e entender qual é a perspectiva de Deus sobre nós, e não querer entender a Deus a partir da nossa perspectiva. E aí eu posso usar textos bíblicos importantes para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, para contextualizar ainda mais o que eu quero discorrer a respeito, Deus é um pai de amor não distante. Muitas pessoas não tiveram a presença do Pai. Talvez quando a gente fala sobre isso, essa pessoa não consegue entender. Mas Ele se revela como um pai de amor distante. E aí, eu quero ler um textinho para falar sobre isso, de Hebreus 12, no versículo 5, metade do versículo 5 diz assim: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Então, na verdade, quando Deus castiga, quando Deus dá uma repreensão, significa que Ele nos considera, na visão dele, nós somos filhos. E que privilégio esse filho, né? Imagina qual pai repreende o filho, ou bate no filho, dá umas boas palmadas, se não for por amor, querendo bem. Vou dar um exemplo disso. Eu tenho uma sobrinha, ela é bem pequena, e quando ela estava começando a andar, ela tinha mania de querer enfiar o dedo na tomada. Imagina se a minha irmã permite que ela enfie o dedo na tomada, o que poderia acontecer? Então, muitas vezes as escolhas que a gente faz, elas são como a tomada. A gente só enxerga o legal, né? Não consegue entender, mas Deus vê além, Deus enxerga além. E a partir desse cuidado, quando a gente entende esse cuidado, esse amor de Deus, fica simples da gente retribuir. E aí eu termino a minha fala, ainda tocando nesse assunto sobre a repreensão de Deus, como ela é importante para o nosso caráter. Deus repreende e permite que a gente passe por provações, porque Ele quer que o nosso caráter seja purificado. A gente estava conversando aqui no off, né? Vou dar o mesmo exemplo que a gente deu no off. No processo do ouro, quando o ouro vai ser refinado, ele é aquecido muito, várias e várias vezes. E quanto mais ele é aquecido, todas as impurezas elas sobem para o topo do vasilhame, onde ele está sendo aquecido. Certo. Quando ele é reaquecido, mais uma vez, outras impurezas vão subindo. E quanto mais ele vai sendo aquecido, quanto mais ele vai sendo colocado sob pressão, mais purificado, mais valor esse ouro vai tendo. Então a gente percebe o cuidado de Deus nesse assunto. Quando a gente é muito provado, quando as dificuldades acontecem na nossa vida, muitas vezes é Deus permitindo que aquelas coisas aconteçam para que o nosso caráter seja purificado. E a gente vá, no fim das contas, para o lugar que Ele preparou para a gente, que é o céu. E é isso que Ele deseja, né? O nosso caráter purificado. Então, com uma visão de amor, eu enxergo isso como uma visão de amor. E quando eu olho para Deus, partindo desse ponto de vista de alguém que quer me purificar, meu coração sente de gratidão. Eu tenho um coração grato. Não entendo isso. E faz total sentido, porque quando a gente olha para Deus como um pai de amor e um pai perfeito, um pai educa seu filho, o pai disciplina seu filho no que for preciso. E Deus é mais do que perfeito, então se preciso for, Ele vai nos disciplinar. Antes da gente continuar, eu queria pedir para você cantar mais uma música para a gente. Beleza. O Klinger vai tocar. Isso. Legal. Vou cantar uma música que eu fiz um cover recentemente, postei, tá lá no canal do YouTube, só pesquisar, Felipe Macedo, Eu Não Te Deixarei. Felipe Macedo. E inclusive é com o Klinger tá tocando lá.
Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Se comigo tu ficares, 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 meu Deus. Amém. Amém. Sua voz é muito bonita, viu, Felipe? Amém. Deus seja Parabéns, louvado. Deus abençoe, Deus seja louvado. Bom, a gente já falou
que Deus é um pai de amor, que Ele fará o que for preciso, que todas as coisas, sendo boas ou ruins, vêm dEle também. Agora, a lição ela traz um ponto importante. Ela traz um paralelo entre o povo de Israel no deserto, em Deuteronômio, prestes a entrar em Canaã, e Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. E é engraçado que Jesus cita justamente o verso 3 de Deuteronômio 8, onde diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Marco, o que Jesus exatamente queria dizer quando ele falou isso para repudiar Satanás dessa tentação? Bom, o inimigo, ele sempre vai tentar os filhos de Deus com iguarias, com riqueza, com mulheres, seja lá o que for, com posses, né? E a gente vê a promessa do Eterno falando que sempre vai abençoar o povo e tudo mais. Cristo compara exatamente o povo no deserto, né? Que tudo que eles tiveram provinha do Senhor. Tudo vem da boca de Deus, né? E a lição até traz um texto, né, falando de Daniel 4, que Nabucodonosor, ele era um camarada que ele tinha essa ideia de tipo, olha como eu sou belo, olha como o meu palácio é rico, olha como são grandes as minhas posses. Olha, né, o que eu fiz. Exatamente, olha o que eu construí. E Deus vai e castiga Nabucodonosor e fala, olha, não é disso que eu estou falando. E Cristo no deserto, ele traz essa lição para nós, né? Ele fala, não é disso que eu estou falando. Tudo que sai da boca de Deus, na verdade, é as promessas do Senhor, não necessariamente o alimento físico, mas o mais importante, o alimento espiritual. Legal. Todo o alimento espiritual, eu acho que é o mais importante, porque o físico Deus vai nos prover. A gente tem que ter a noção e a consciência de que Deus vai nos prover, que por mais que a gente não tenha naquele momento, Deus vai solucionar, Deus vai trazer, Deus vai fazer alguma forma para que a gente tenha. O que Jesus quis dizer naquele dia, e que a lição frisa bem aqui, que eu gostei dessa parte, não foi somente o que Deus fala, não foi somente o que Deus é para nós, não foi somente o que Ele dá para nós, mas também a confiança nele, na vontade dele, né? E como é complicado para a gente quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade dele. Quando a gente quer fazer uma coisa, mas a gente sabe que a vontade do Pai é outra. Como é que você lida com isso, Marcinho? Quando você fala assim, nossa, eu quero fazer isso aqui, mas Deus não quer que eu faça isso. Cara, achei muito interessante que o Marco estava falando dessa parte de não é... Porque geralmente a gente fica muito apegado ao físico, né? A nossa vida aqui na Terra. A gente não se esquece dessa parte de, tipo, o que... Claro que Deus ele vai dar bênçãos pra gente aqui na Terra, mas Ele promete uma vida eterna, Ele promete algo a mais. E muitas vezes, cara, trazendo pra nossa vida, assim, a gente fala, pô, tem uma entrevista semana que vem, vou lá, vou me preparar, vou ver, pô, tudo sobre a empresa, vou fazer um script aqui, tudo, tal. Chego na hora da entrevista, tô bem preparado, bem relaxado, vou lá, faço a entrevista, não passo. Aí eu falo, pô, talvez eu não orei o suficiente, talvez... Mas, cara, o que a gente tem que lembrar, né, é que Deus tem um plano maior. Muitas vezes não era aquele trabalho para você, vai ser alguma outra coisa. Ou talvez, enfim... Eu já passei por isso. Então. Queria um trabalho e quando eu vi, eu arrumei um outro bem melhor. Exato. E não necessariamente também, tipo, não tô aqui falando que, pô, esse aqui não é, mas vai ter um... Mas o que a gente tem que se apegar, o que eu me apego bastante, é a promessa que Deus nos dá da vida eterna. E essa mensagem que a gente tem essa responsabilidade de transmitir para quem está ao nosso redor. Que não necessariamente a gente vai conquistar grandes coisas aqui. Se a gente conquistar, graças a Deus também. Porque, como a lição mesmo fala, né? Tudo que é bom provém de Deus. Mas, cara, o mais importante é a gente se apegar à promessa de Deus da vida eterna e de viver eternamente com Ele, né? Interessante que quando a gente quer a nossa vontade, a gente está buscando uma felicidade ao nosso modo, ao nosso padrão, né? É o que a gente busca. A gente fala assim, não, eu quero, se eu tiver tal coisa, se eu tiver tal carro, se eu tiver tal emprego, se eu namorar tal pessoa, eu vou ser feliz. Ao nosso jeito.
quando a gente não sabe que Deus sabe o que é melhor para a gente, sabe como a gente quer ser feliz. E hoje, principalmente nas redes sociais, a gente tem muito um problema com essa questão da felicidade, porque a gente está sempre vendo um pouquinho da felicidade de um pouquinho da felicidade do outro. Ninguém vai postar nas suas redes sociais que está triste, sempre posta os seus bons momentos. Então a gente acaba pensando que a gente tem que ser feliz o tempo todo. A psicologia antiga, inclusive, trazia isso, de que se você não está feliz, tem alguma coisa errada. Hoje, a psicologia já tem uma nova visão, uma nova visualização sobre isso. Porém, eu acho que muitas pessoas, e às vezes até a gente, acaba se perdendo nessa questão de redes sociais, de se manter feliz o tempo todo, de ver felicidade e querer estar feliz. Felipe, quando a gente vê alguém só feliz em redes sociais, a gente sabe que aquela pessoa tem momentos tristes, mas como que a gente consegue conciliar, lidar com isso, com a ideia de que, nem todo momento eu vou estar bem, mas tudo bem, é só um momento. Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Qual é a nossa atitude diante disso? O que eu penso que é a nossa atitude? O que a gente deveria ter para poder se blindar dessa ideia de que eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu nunca vou ser triste. Entendi. Bem, eu acho que a sociedade, de maneira geral, ela coopera e as coisas caminham para que a gente tenha para nós o padrão que é estipulado por eles, na verdade. Quando, na verdade, o padrão é a palavra de Deus. Então, o textinho lá de 2 Timóteo 3,16, né? Diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para repreensão, para educação na justiça, a fim de que, daí pulando para o final, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, quando eu deixo de lado os estereótipos que as pessoas colocam sobre mim, que a sociedade coloca sobre mim, e começo a olhar para a minha vida a partir da perspectiva bíblica, daquilo que Deus pensa sobre mim, daí o meu lugar, eu entendo de verdade quem eu sou. Olhando para Jesus, eu entendo quem eu sou, nele e através dele. Daí a Bíblia começa a me ensinar, né, ao que é ser um bom cristão, entre aspas. De fato, ela me habilita a ser um bom trabalhador, a ser um bom namorado, um bom filho, um bom empresário, um bom amigo, um bom irmão. Ela me dá os parâmetros corretos para que eu administre a minha vida. Ou melhor, né, para que eu permita que os conselhos de Deus administrem a minha vida através do Espírito Santo. Então, acho que é isso. Legal, sim, não, eu concordo. E olhando, como você falou, olhando para Jesus e vendo o que Ele quer para a gente consegue pautar o que vai ser a nossa felicidade. E para Deus, mais importa que a gente seja feliz no céu, mesmo que a gente sofra um pouco aqui, mesmo que a gente perca algumas coisas aqui, do que ter tudo aqui. Sim, e assim, eu acho que, voltando ainda um pouco sobre a lição e continuando nesse ponto que a gente está falando, é legal a gente notar que na Bíblia, Deus nunca, em algumas situações, Deus não livrou do problema. Então, quando a gente vai para o texto bíblico, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou José do Egito. Deus não livrou, enfim, entre outros, muitas outras pessoas. Deus não livrou os jovens da fornalha, mas Deus livrou na fornalha. Deus livrou na cova dos leões. Então, Deus não... Muitas vezes ele permite sim que as situações aconteçam para que a nossa fé seja exercitada, para que a gente aprenda a depender dele. E nessa troca, nessa dependência, a gente começa a aprender o nosso lugar. A gente começa a olhar para a vida de uma maneira diferente, olha para Jesus e fala: entendi. Perfeito. Entendi. Se eu não tivesse passado por aquele problema, talvez eu não tivesse essa visão hoje. Perfeito. É isso mesmo. Aproveitando que você está com a voz aquecida, canta mais uma pra gente. Canta. Grande Tiago vai ajudar a gente aqui. Estamos sem pedestal hoje. Acho que o violão aqui. Espero que dê para ouvir o violão. Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito
as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Céu a teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Céu a teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Amém. Eu adoro essa música, muito bonita. Bom, a gente falou do paralelo que a lição trouxe sobre Jesus no deserto, sobre o povo no deserto. A gente falou um pouco sobre a felicidade, que muitas vezes a gente busca uma felicidade que é terrena, é passageira e que a gente quer o nosso bel prazer. Mas Deus, Ele quer a nossa felicidade. Deus quer dar para a gente saúde, Deus quer dar para a gente riqueza, Deus quer dar para a gente muita felicidade. Mas se a gente for olhar para os patriarcas e profetas, para as pessoas antigas da nossa Bíblia, a gente vai perceber que eles têm, quase todos eles têm uma coisa em comum, que é o período de provação, que foi exatamente o que você falou, Felipe. A diferença é que eles perseveraram, independente da provação do que eles tiveram. Eles nunca pensaram que Deus não os abandonou. E eu acho que hoje em dia, pelo menos comigo acontece bastante, de eu duvidar. É difícil para a gente estar num momento de provação e sentir ali exatamente a presença de Deus. Às vezes é muito difícil isso, porque é um momento que a gente está ali no chão, acabado.
Cara, como é que você lida com isso? Quando você está num momento de provação, quando você está ali e vem um sentimento de que, pô, será que Deus está aqui comigo me ajudando? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Igual Jó duvidou. Como que a gente consegue trabalhar esse sentimento dentro da gente? Certo. Cara, eu vou contar minha experiência pessoal. É sempre um desafio para mim. Para mim é sempre um desafio. Então, eu utilizo alguns textos bíblicos. Uma vez eu estava lendo O Espírito de Profecia, e aí tinha um conselho lá de que no tempo do fim a gente não vai ter Bíblia. A gente não vai ter acesso à palavra de Deus fisicamente. O que a gente vai ter acesso é aquilo que a gente guardou de versículo na memória. Então, a minha estratégia é me apegar com as promessas de Deus, com os versículos bíblicos. Então, as promessas que Deus fala: aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Outro: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque tudo que pede recebe, tudo que busca encontra. E o verso continua. Me apego também às promessas do livro da carta de João, do livro pequenininho, acho que se eu não me engano é 1 João 5:17, que diz assim: Deus dará tudo aquilo que nós pedirmos segundo a sua vontade. Então, se a gente pedir alguma coisa que é de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter a certeza absoluta que Deus dá. Então, na minha experiência, às vezes eu não estou com vontade de orar. Eu estou sendo sincero, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ouvir músicas que são cristãs, que elevam o meu espírito, eu não tenho vontade. Mas eu sei que é da vontade de Deus, que no meu coração haja vontade. Então, confiante na promessa, eu falo: Senhor, me ajuda. Me dá vontade. E o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor não pode deixar de cumprir. E até hoje, 100% das vezes, nunca aconteceu. Eu não sou santo, eu tenho muitas dificuldades. Mas sempre deu certo, sempre. Então, eu acredito que se apegar na palavra de Deus, naquilo que Ele deixou de promessa para a gente, eu acho que essa é a maneira que a gente tem. Quando tudo está dando errado, quando a gente não tem confiança nas coisas, quando a gente não sente a presença de Deus, a gente pode confiar na palavra dEle, na palavra imutável de Deus, que nunca passa. Acho que é isso. Sinceridade, confiança na palavra. São momentos difíceis que a gente passa. Marco, trazendo um pouco para a ideia de que no Antigo Testamento a gente sempre vê a galera falando que é um Deus diferente do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais duro, é um Deus mais firme, mas o que o Deuteronômio 8 traz para a gente, traz um contraponto quanto a isso, quanto a como Deus era, o que Ele fez para o povo de Israel. Exatamente, né? Isso é bem cultural, né? Mas, como você mesmo citou, Deuteronômio 8, dentro do capítulo, já vai mostrar esse Deus amoroso que quer que o povo olhe para Ele, veja os feitos dEle, o cuidado dEle, né? A gente olha a palavra de Deus e fala: nossa, era um Deus diferente no Antigo e outro no Novo Testamento. É que nem eu costumo até falar para os meus amigos, né? E quando a gente estuda a lição, a gente esquece que Deus estava educando um povo que conhecia, né, isso eu falo, conhecia pelo todo o desenvolver da história no Velho Testamento. Então Deus, Ele disciplina um povo que conhece o seu amor, a sua lei. Então Ele tem que aplicar ali o juízo, né? E no Novo Testamento o Evangelho é aplicado para pessoas que não conhecem essa lei. Então o povo tem que anunciar essa lei. Então por isso que tem essa impressão, né, que Deus, Ele pega leve no Novo e no do Velho Testamento Ele castiga o povo, mas muito pelo contrário, é um Deus que disciplinava, como abrimos a lição aqui falando, como um pai mesmo, né? Exatamente, como um pai. E é interessante que a gente entende que, muitas vezes, como Nabucodonosor fez, que você bem comentou, a gente olha para algo que aconteceu e fala: é um feito meu. É um feito meu. Então, eu acho que, às vezes, Deus faz questão de deixar com que algo aconteça para que a gente lembre: não foi você, foi eu. E realmente sempre é Ele, independente do que aconteça, sempre vai ser Ele. Ele nos ama, assim, de um jeito que Ele é capaz de até tirar bens nossos, Ele é capaz de tirar felicidade nossa, Ele é capaz de tirar o que for preciso, por amor a nós e para salvar a nossa vida. Pode falar, com certeza. A gente tem a impressão, quando a gente olha... Som? Teste.
Aí, beleza. A gente tem a impressão de olhar, pelo menos eu já olhei muitas vezes assim, que Deus é como se fosse um namorado possessivo doente. Então, coisas tipo assim, você tem que viver comigo, senão você vai morrer, sabe? Coisas do tipo, se você for adorar, ele fala que eu tenho liberdade, mas ele fala que se eu for adorar outros deuses, eu vou morrer e coisas vão acontecer e tal. Quando, na verdade, eu entendi esses dias, assistindo uma palestra do pastor Dr. Rodrigo Silva. Eu estava com umas dúvidas muito profundas sobre religião, sobre fé e tal, e eu comprei alguns livros dele. Legal. E fui verificar também alguns vídeos, algumas palestras. E eu finalmente entendi que os apelos de Deus para que a gente fique com Ele não é como um namorado doente, problemático. Não é, por exemplo, o Deus que no Antigo Testamento ele é tirano, malvado, e no Novo Testamento ele é bondoso. O argumento de Deus é no sentido de dizer assim: fica comigo, fica do meu lado, senão você vai morrer. É como se a água pudesse falar com o peixe e falasse assim: fica comigo, fica dentro de mim, senão você vai morrer. Exatamente. Você entende? É porque fora de Deus não há vida. Fora de Deus não há felicidade verdadeira. Então quando ele fala, fica comigo, é um convite desesperado dele querer fazer você entender: fica comigo porque só em mim há vida. A água dizendo pro peixe: fica comigo, senão você vai morrer. Entende? Quando eu descobri isso, cara, a chave mudou. A chave mudou. Esse é um Deus de amor extraordinário. Eu adoro essa analogia e eu acho ela perfeita. Assim, a gente falou muito aqui sobre como Deus cuida da gente, sobre as provações que Ele deixa a gente passar, mas tem um ponto que eu acho importante a gente falar, que é sobre a provação ou tentação. A gente saber diferenciar o que é provação e quando é uma provação do que quando é uma tentação. A provação, ela sempre vai vir para te edificar. Então, é como você falou, Felipe, sobre o exemplo do ouro. Depois do processo de se esquentar, de ferver o ouro ali, ele está melhor. A provação faz isso com a gente. Quando a gente passa por uma prova, a gente sai uma pessoa melhor. A tentação já é o contrário. A tentação, ela vem para te deixar pior, para te fazer pecar, para te fazer cair. Então a tentação, ela sempre vem para o nosso mal. Inclusive Deus fala muito sobre a tentação. Marcinho, a gente tinha comentado sobre a oração do Pai Nosso, que a gente realmente fala sobre a tentação. Então você tá pegando aqui? Voltou. Então, se a gente pegar a oração do Pai Nosso, ele fala, né, tipo, não nos deixe cair em tentação. Aí, tipo, disso a gente tira duas coisas assim, né? Tipo, a tentação ela vai vir. Quer queira se você estiver preparado ou não, a tentação vai vir. Não tem como você fugir dela. Tipo, não tem como ela só sumir. E a segunda lição que a gente pode tirar é que a única forma de a gente vencer a tentação, se é que a gente pode falar que a gente vai vencer, é através de Deus. Então, tipo assim, se a gente não tiver apegado a Deus, como você falou, ela vem para destruir mesmo. Mas se a gente for sozinho, pelas nossas forças, a gente não vai conseguir, cara. Isso eu trago para tipo diversas tentações. Cada um tem suas próprias tentações. E é aquela coisa, eu não consigo julgar uma tentação que você passa, sendo que eu nunca passei por ela, sendo que ela não me afeta. E a tentação geralmente vai ser diferente. O que é tentador para você não é para mim, não é para o Marco, exato. não é para o Felipe. Então é uma coisa que a gente não vai conseguir entender e nem julgar, e nem foi isso que Deus falou pra gente fazer, né? Então, tipo, o que a gente precisa fazer como comunidade, como a gente tá aqui, é tá do lado. É tipo falar, pô, você tá passando por isso? Cara, não sei nem como que é isso. Mas tá ligado? Eu passo por uma tentação que, pô, é complicada. Como é que você faz, Marcinho? Pô, é a confiança em Deus, é estar junto com Ele, e ter esse relacionamento aberto. Eu acho que, tipo, quando eu era mais novo, assim, tudo bem que sou novo, né, mas quando eu era um pouco mais novo, eu não tinha muito essa compreensão. Eu ficava tipo, pô, se eu falar pra Deus que eu tô com tentação disso, mas Ele vai ver, pô, o cara é ruim mesmo, o cara não tem um coração bom. Mas, cara, a gente precisa desse relacionamento sincero com Deus, de falar: Deus, se eu ir ali, você sabe o que eu vou fazer. Se depender de mim, eu quero estar lá. Eu quero estar ali, na bagunça, onde for. Mas, pô, me tira essa vontade. Me tira essa vontade. Me ajuda a entender por que eu tenho essa vontade. E me ajuda a ter vontade na tua palavra. Me dá essa direção.
E a partir do momento que a gente... E a lição fala um pouco disso, né? Dessa humildade que a gente tem que ter e dessa confiança que a gente tem que ter na palavra de Deus, entendeu? De tipo, pô, de fato se humilhar e falar, pô, Deus, se depender de mim, cara, não vou conseguir não. Então, pô, me ajuda. Me ajuda dessa força. E é o que você disse sobre... A gente só consegue vencer a tentação por Deus. É só por Ele, é só quando a gente está com Ele. E como a gente está com Deus? Pela palavra, pela comunhão, pela oração, estudando, buscando a Deus. Quando Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto, foi justamente pela palavra. E a lição traz um ponto aqui que eu achei genial, que diz o seguinte: quando Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava dizendo para todo mundo que é bem melhor a gente passar por qualquer coisa que for aqui na terra, porque isso vai valer a pena. Vai valer a pena porque a gente vai ser feliz de verdade, porque a gente vai ter um céu de verdade, porque a gente vai estar ao lado dele. Então, não importa pela privação ou provação que a gente passe, vai valer a pena. Para finalizar, Felipe, canta uma música pra gente. O Tiagão tá vindo aí. Antes de eu cantar, eu só queria comentar sobre... Rapidinho, para fazer o link com a música, né? Enquanto você estava pensando nisso, estava pensando o que faz uma pessoa agir diferente. Ou, por exemplo, começar a ler a Bíblia ou fazer todas essas coisas. Eu penso, e aí eu me respondi, né? Tem um textinho de Romanos que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem e tal. Ou seja, tem a ver com a transformação do desejo, tem a ver com a transformação do mindset, da maneira de pensar mesmo. Tem outro texto que é Provérbios 4, 23, que ele fala para a gente ter cuidado com as coisas que a gente põe no nosso coração, na nossa mente, porque dele procede as fontes da vida. Então é só quando a gente convida o Espírito Santo de Deus mesmo para fazer parte do nosso coração que ele é transformado. E a partir dessa transformação, daí sim, eu tenho interesse em ler a Bíblia, em ajudar as pessoas, em ser bondoso, em ser amoroso, enfim. O Espírito habita em mim, agora o Espírito vai ter frutos, né? E essa música fala sobre isso. Ela fala sobre esse pedido, é uma oração. Daí convido vocês a refletirem sobre essa música. Legal. Eu quero ter a vida que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais pra depender de ti, pra me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar. Despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas. Pra ser o que tu queres, eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vivi a vida inteira atrás dos sonhos que criei. Nas noites mais escuras, tanta coisa encontrei.
eu me afastei de ti, eu desprezei a ti, mas sei que pra ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nessa oração eu quero me valer do silêncio no mais árduo empenho para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marco. Obrigado, Marcinho. Gente, esse foi o nosso primeiro Cultura Jovem. Como eu falei para vocês, a partir de sexta-feira, todas as sextas-feiras estaremos em live, às 9h32 em ponto. Não vamos atrasar, hein, Brian? Nenhuma vez. Siga a gente nas nossas redes sociais, vai estar aqui na nossa descrição, @comu.sou. Venha assistir o culto. Está aqui no NASP, culto novo. E amanhã, às 9h32 da manhã, nós temos a Escola Sabatina aqui do lado da nave da igreja. É isso. Obrigado, gente. Valeu.